tropeçamos e caímos. Eu sei que pode parecer um pouco óbvio, tipo, se você tropeçar você vai cair, mas tem uma física e uma ciência muito fascinante envolvida por trás desse fenômeno. Como todo fenômeno da natureza, há questões a serem estudadas. E esse é o assunto do vídeo de hoje. Então, sem enrolação, vamos explorar esse assunto após a vinheta. Roda a vinheta. Olá pessoal, meu nome é Gustavo Júnior e esse é o Ciencioteca. E hoje vamos entender por que os objetos caem. Eu sei que parece um tanto quanto óbvio, mas como eu disse anteriormente, há uma questão científica por trás desse fenômeno. Tudo se dá por conta da gravidade, a lei da gravidade de Isaac Newton. Esta que afirma que dois corpos se atraem com força diretamente proporcional às suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. O que isso significa? De uma forma razoavelmente simples, pense em um objeto possui massa. Quanto maior a massa de objeto, maior a sua força de atração gravitacional, como eu já disse anteriormente em alguns vídeos no canal. Que está aparecendo aqui na tela? Como a atração da gravidade varia conforme o tamanho do planeta, da massa dos objetos, nós conseguimos a partir disso chegar a um resultado que mostra que a aceleração da gravidade da Terra é vertical para baixo, num valor de aceleração de aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Mas não vamos nos apegar a esses detalhes. Devemos entender que, para entendermos então o movimento dos objetos que estão caindo, usamos uma fórmula simples. Imagine que jogamos algo para o alto e deixamos cair. A fórmula simples e mágica para entender o que acontece durante esse fenômeno é essa que está aparecendo aqui na tela. Essa é a posição final e U, a velocidade inicial, quando começamos a soltar o objeto. T é o tempo que o objeto está em queda e G é a aceleração da gravidade. Essa fórmula nos ajuda a entender onde o objeto estará em determinado período do tempo. Ao jogar para cima, eu posso saber em que posição ela vai estar e em que momento do tempo. Vamos simplificar um pouco. Imagine que soltamos algo sem dar um empurrão inicial, sem tacar para baixo. Bom, nesse caso, a equação fica ainda mais fácil. Ou seja, a posição final é diretamente proporcional ao tempo de queda ao quadrado, porque é pela força da gravidade. Então, como é 9,8 metros por segundo ao quadrado, eu sei que pode parecer um pouco técnico demais, mas essa fórmula ela é uma ferramenta poderosa que nos ajuda a entender fenômenos desde os mais simples, como uma caneta caindo ao chão, ou então um paraquedista radical pulando em queda livre. E então, simplificando, quando soltamos algum objeto e deixamos cair diretamente ao solo, estamos na prática utilizando toda essa matemática envolvida. E se você quiser, você consegue calcular em que momento do tempo ele estará em determinada posição de sua queda, qual a altura, por assim dizer. Isso é muito legal. Só que agora, galera, é o seguinte, eu vou deixar um desafio para esse vídeo ficar um pouco mais interessante se você acompanhar até aqui. Comenta aqui embaixo a sua resposta, tá? Presta atenção. Imagine que você tem uma garrafa vazia. Pode mostrar o patrocínio. E uma garrafa cheia. Ô produção, cadê a garrafa cheia aqui? Obrigado. Obrigado. Se eu tenho uma garrafa vazia e uma garrafa cheia à mesma altura em relação ao solo, e eu soltar ao mesmo tempo, qual atingirá o solo primeiro? Eu vou deixar para responder essa questão no final do vídeo. Fica até o final e acompanha aí para você não perder. Anota aqui a sua resposta. Qual seria, a garrafa A ou a garrafa B? Bom, fica até o final que eu vou te responder. Mas anota aqui nos comentários, tá bom? Valeu. Um dos lances interessantes da gravidade é que, como nós estamos sob a ação da gravidade na Terra, e nós entendemos que a gravidade da Terra não muda, essa aceleração da gravidade da Terra, por conta do tamanho da sua massa. Ela é independente da outra massa dos outros objetos menores, porque a aceleração da gravidade desses objetos é quase como nula. O que significa? Tudo que tem massa tem gravidade. O que quer dizer que se você tiver uma garrafa dessa no meio do espaço, no completo vácuo, e outra garrafa, em algum momento elas estarão mais próximas uma das outras por conta da atração gravitacional da sua própria massa. Claro que é quase nula por conta do tamanho da massa dos objetos, mas o que quer dizer que isso se aplica aqui na Terra. Então, se eu solto dois objetos da mesma altura, ele não vai ter essa ação gravitacional por si só, porque a sua massa é muito pequena em relação ao tamanho da Terra. O que é interessante porque se você estivesse em outro planeta, por exemplo, como Júpiter, em Júpiter, o planeta que é muito maior do que a Terra. Aqui, você faz levantamento de peso para ficar fortinho, Né? Depois do verão, aquela coisa toda. O lance é que lá você levantaria, tipo, sei lá, uma tampinha. Tem cálculos que podem ser mais precisos do que isso, mas provavelmente você levantaria uma tampinha de garrafa para fazer musculação. O que aqui é praticamente leve demais, lá seria muito pesado Pesado porque é muito mais gravidade puxando pro chão. E você ficaria difícil.
Esse é um lance interessante sobre a gravidade. O que tudo isso que eu acabei de explicar significa, se enquadra naquela definição de Isaac Newton sobre a gravidade. É a força entre dois corpos diretamente proporcional à sua massa. Então, como eu disse, proporcional à massa, ao tamanho do objeto. Então, de uma forma geral, resumindo, se estivéssemos na Lua, os objetos cairiam mais devagar? Exatamente, os objetos cairiam mais devagar porque a massa da Lua é muito menor que a comparada à massa da Terra. É muito interessante, galera, pensar como a gravidade afeta o nosso dia a dia e como ela é diferente de forma até que relativa em outros lugares do universo. Não só o tempo é relativo, mas também a gravidade. E a gravidade afeta o espaço e o tempo, que é uma coisa intrinsecamente ligada à outra. Mas isso pode ficar um tema para um próximo vídeo. Eu abordei essas questões no meu último vídeo dos buracos negros. Vou deixar um link aqui na descrição. Tá pegando as paninhas? Shorts! De ciência. A gravidade da Terra Não muda. Se eu tenho duas garrafas de tamanhos diferentes, massas diferentes, uma cheia e uma vazia, na verdade é o contrário. Se eu solto essas duas garrafas sobre a mesma altura em relação ao chão e ao mesmo tempo, qual delas atinge o chão primeiro? Se você disse que é a garrafa cheia, você errou, porque na verdade a gravidade da Terra não muda. A gravidade da Terra possui uma aceleração, sendo ela de 9,8 metros por segundo ao quadrado, o que significa que independente da massa dos objetos, independente do tamanho, se forem soltos ao mesmo tempo, à mesma altura, elas vão atingir o chão ao mesmo momento, porque elas estão sob a ação da mesma força. E então quer dizer que se eu tivesse uma pena e uma bigorna soltas ao mesmo tempo, à mesma altura, eles cairiam ao mesmo tempo no chão. Claro, se você ignorar a resistência do ar. Se inscrever, compartilha. Dessa forma, conseguimos desvendar um pouco sobre a questão da física dos objetos em queda livre e também um pouco sobre a gravidade. Comenta aqui embaixo se você tem alguma dica ou sugestão para um próximo tema num próximo vídeo. Se tiverem alguma dúvida também, comenta aqui embaixo, arregaça nos comentários, desde que seja de forma educada. Desde já eu te agradeço em medidas astronômicas. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Um beijo no seu coração e eu te vejo na semana que vem no próximo vídeo Sensoteca. Até lá, um abraço, valeu, falou, tchau! Vamos fazer efeito queda livre. Eu tô na Lua. Houston, temos um problema. É um pequeno like para uma, mas o grande like para um. Ai, que calor da p***. Valeu, até a próxima, galera. Beijocas. É beijunda, né? Um beijo na sua...